Irmãos, um autor escreveu que na igreja e na família existe sempre um abismo entre o ideal e o real. Ele escreve, abre aspas, infelizmente, a vida familiar e a vida na igreja são bastante parecidas. Os acontecimentos, as surpresas e situações da vida nem sempre são ideais. É por isso que precisamos colocar em prática a graça. Graça em meio à vida real e à comunidade real, entre pessoas reais, assim como nós. Esta é uma expressão muito bem colocada, porque a definição de graça que nós conhecemos de modo geral é favor imerecido. Mas a palavra graça, ela que é geralmente traduzida por nós como um favor imerecido, nós pensamos nela assim, e ela vem à nossa mente dessa forma, só que na verdade graça não é somente um favor imerecido, ou nós não recebemos somente graça de Deus. Nós também somos portadores de graça. Nós também entregamos graça e nós também partilhamos de graça. E a graça, ela é tão encorajadora quanto um copo de água gelada num dia de calor escaldante. Quando você bebe, se sacia e mata a sua sede. A palavra graça, no Novo Testamento, ela tem esse significado geral de favor imerecido. Só que, em compensação, no Antigo Testamento, a palavra graça, ela descrevia uma atitude de, ao conversar com alguém que está assentado, você se abaixa para conversar com essa pessoa, para ficar na mesma altura dela e poder conversar olho no olho. No Antigo Testamento, graça é quando a criança puxa ali a sua calça, ou seu vestido, ou sua saia, para falar com você, você então se abaixa para ficar no nível dela e conversa com ela no mesmo nível. No Antigo Testamento, graça tem esse significado. E muitas vezes nós nem sabemos disso. Então, quando nós falamos sobre graça, para viver a família e viver a igreja, nós estamos falando de algo que é extremamente necessário para a vida da igreja hoje. Onde nós somos desafiados a ir até o nível, muitas vezes, das pessoas e se inclinar para ouvir com bondade aquilo que é dito, aquilo que é falado. A maioria dos crentes, ou nós crentes, nós vamos falar sobre graça, mas nós não vamos viver a graça na prática. Nós falamos com muita naturalidade sobre graça, nós damos testemunho sobre a graça de Deus, mas a verdade é que a graça é algo difícil para nós. Favor imerecido. A graça, ela nos desafia, e nós poderíamos até dizer que se não for com a ajuda do Espírito Santo, a graça para nós é impossível. Com a ajuda do Espírito Santo, eu posso agir com graça. Mas sem a ajuda dele, é praticamente impossível eu demonstrar graça para as pessoas. Um comentarista bíblico, o Isber, algumas pessoas aqui têm esse comentário em casa, ele conta uma história. Ele conta a história que, num dia, voltando da escola, ele escreve o seguinte: num belo dia, a minha filha adolescente desceu do ônibus escolar na frente da nossa casa, entrou dentro de casa, bateu a porta da frente, subiu as escadas dando passadas fortes, entrou no seu quarto e mais uma vez bateu a porta. E ela fez tudo isso afirmando: pessoas, 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 pessoas. Depois de um tempo, ele sobe as escadas, bate na porta. Filha, posso entrar? Ela então diz: não! Ele então diz: por que, minha filha? Eu não posso entrar. Ela respondeu: você é uma pessoa. Quando nós pensamos sobre graça, Jesus tinha uma capacidade incrível de descer ao nível das outras pessoas para ter uma conversa com elas equilibrada. Ele fez isso com muita naturalidade, ao pedir emprestado várias coisas, nós falamos disso domingo passado. Ele não
teve dificuldade alguma em pedir um cântaro emprestado para beber água, ou uma casa para dormir, ou um cenáculo para se encontrar com os discípulos, ou uma jumentinha para entrar em Jerusalém. Ele não tinha dificuldade alguma com isso, e nós somos desafiados a viver exatamente com essa graça maravilhosa de Deus no mundo onde nós estamos. Uma graça que caminha junto com os outros, às vezes para entender e ter equilíbrio nessa caminhada como igreja. E não é à toa que o próprio apóstolo Paulo, que escreve essa carta, ele fala, por exemplo, em questões de suportar as debilidades dos fracos, daqueles que ainda estão crescendo em dificuldade ou amadurecendo. Agora veja bem, nós não precisamos ler nas entrelinhas aqui nesse texto, a fim de perceber que a igreja de Filipos precisava de uma demonstração vívida de graça. E esse versículo em especial, ou esses 2 versículos, vão nos mostrar isso. Paulo faz aqui nesse texto algo que era exclusivamente reservado para momentos críticos. Nas cartas que Paulo escreve, ele só citava ou mencionava o nome específico de pessoas quando era algo crítico que estava acontecendo. Então ele diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Por favor, grave o fim desse versículo quando ele diz no Senhor. Porque só nesta carta aqui você vai encontrar esta palavra no Senhor sendo dita 9 vezes, do Senhor sendo dita 3 vezes, de Deus sendo dito 9 vezes e de Cristo 10 vezes. Paulo cita com muita naturalidade a expressão: faça tal coisa no Senhor, não em você. Haja em Cristo. Faça isso por Deus, ou do Senhor, mas não por si mesmo. Agora, se havia alguém cochilando, quando Epafrodito foi ler essa carta, porque ele leu isso diante da assembleia, da congregação. Agora imagine comigo que ele está chegando ao último capítulo da carta que o apóstolo Paulo escreve, ao final da carta, e quando ele começa a ler, e ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Imediatamente, toda a igreja, aquele que estivesse ali cochilando, acordou. E não fez isso só. Ele olhou para onde estava Síntique e para onde estava Evódia. Você consegue perceber essa atmosfera? É isso que está acontecendo. Às vezes aqui acontece, uma criança grita lá atrás, todo mundo olha. Cai alguma coisa, todo mundo olha. Alguém se levanta, todo mundo olha. Mas aqui, o leitor da carta diante da igreja, ele está citando o nome dessas pessoas. Qualquer crente que estivesse dormindo no culto acordou. Agora eu quero ver, agora o negócio vai ficar diferente. Sabe por quê? Ao que tudo indica, Paulo, ele já sabia daquela confusão, e olha só, a confusão da igreja chegou lá em Roma. Você não está entendendo. Nós estamos falando da igreja que estava em Filipos. E a notícia de que aquelas irmãs tinham uma dificuldade, entre elas, tinha chegado lá em Roma, dentro da prisão, onde Paulo estava. Notícias ruins correm, e correm rápido, se espalham rápido. E desentendimentos espalham, porque se tornam fofocas que vão longe. Agora veja bem, Paulo age aqui de forma muito diplomática, porque ao fornecer para essa igreja os detalhes dessa desarmonia das irmãs, que existe algo errado entre elas, ele está apontando para algo mais perigoso do que o desentendimento daquelas irmãs. E é fato que nós, irmãos, na maioria das vezes, nós tratamos sintomas, nós não tratamos a causa dos problemas. Muitas das vezes nós nos preocupamos muito com sintomas, com o que está acontecendo. Uma certa vez eu ouvi de uma médica
que ela falou assim: eu não quero saber como que se deu o problema. O que aconteceu depois, eu quero saber como que ele começou. De onde ele surgiu. Qual que é a fonte deste problema. E aqui Paulo vai na fonte. Porque quando ele vai nessa fonte, ele está falando, ou de fato mostrando que a desunião daquelas duas irmãs chegou a um nível tão alarmante, a ponto de sair de Filipos, atravessar todo aquele caminho e chegar até ele. De modo que houve necessidade de Paulo escrever uma carta, ou na sua carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para falar justamente daquela situação. Agora, por favor, note bem, porque o que a princípio parece aqui uma repreensão severa, é uma confrontação graciosa de Paulo. Porque quando Paulo faz duas coisas de início, e elas são coisas muito solícitas, quando ele diz, rogo a Evódia e rogo a Síndique, este verbo é solícito. Eu solicito a Evódia e a Síndique, eu imploro a Evódia e a Síndique, eu encorajo essas duas irmãs. Paulo, ele tinha o direito, grave bem isso, ele tinha o direito de jogar contra essas duas irmãs o peso da autoridade que ele carregava. Ele era uma autoridade ali, e ele tinha o peso e poderia fazer de usar a autoridade apostólica dele, de alguém que abriu aquela igreja, de alguém que pastoreava aquela igreja, que tinha responsabilidade sobre aquela igreja, que era liderança sobre aquela igreja. Ele tinha todas as condições de usar o cargo dele para fazer aquilo. Mas basicamente ele não faz isso. Quando ele diz rogo, eu imploro, pensem concordemente no Senhor. É o mesmo Paulo que abre mão de todos os títulos para dizer, isso tudo é refúgio por causa de Cristo. Agora ele diz, olha, meu título também não está em questão, a grande questão está a igreja de Deus. Por isso eu rogo. Eu rogo a essas irmãs para que elas se ajeitem na igreja. Ele é solícito, porque ele chega e de forma pessoalmente, ele chama o nome dessas irmãs, mas ele chama essas irmãs para se reconciliarem. Obviamente, esse problema da desarmonia é sério o suficiente a ponto dele precisar mencionar o nome das duas. Ao que tudo indica, não foi possível resolver fora do púlpito, fora de chamar a assembleia inteira para falar sobre aquele assunto. Foi preciso chamar a igreja inteira na atenção daquele assunto, porque Paulo sabia o quanto que a desarmonia é nociva para a igreja e tão perigosa e ainda mais perigosa do que os falsos profetas do capítulo 3. Ele deixa e mostra isso com clareza, que os falsos profetas é um grande perigo para a igreja, a pregação errada é um grande perigo para a igreja, mas a desarmonia também é. A falta de união também é. O desentendimento também é tão perigoso para a igreja quanto os falsos profetas. Agora veja bem, mesmo a igreja mais saudável, doutrinariamente, ela pode sofrer com a desunião, porque a desunião rouba o poder da igreja e pode destruir o testemunho de uma igreja. Pode acabar com o testemunho da igreja. Faz uma busca simples, não agora, por favor. Se você fizer uma busca simples no Google, e você verá uma multidão de vídeos e noticiários de brigas de igrejas. Isso está acontecendo nos últimos meses de forma mais larga com igrejas super conhecidas. Paulo sabia perfeitamente que a discórdia, a desunião, o conflito devasta a integridade da igreja. Acaba com a moral da igreja, acaba com o testemunho da igreja de Filipos. Se
houvesse naquele tempo que nós temos hoje, os jornais estariam dizendo ali em Roma ou no Império Romano, briga na igreja de Filipos. Então Paulo chama as duas mulheres pelo nome, numa abordagem graciosa, porque ele está solicitando. Aos homens, nós que estávamos aqui pela manhã, é o tempo de Deus antes de aplicar a justiça. Graça, sendo misericordioso. Em seguida, você vê Paulo, ele não toma lado nessa briga. Ele não toma partido nessa briga. Paulo, ele escreve, rogo a Evódia, a que vive em harmonia com Síndique. Não, ele diz, rogo a Evódia e rogo a Síndique que viva em harmonia um com a outra. Elas precisam disso. Ele roga as duas. Ele não coloca o partido de um lado. Quando ele direciona o pedido para as duas, Paulo ele não toma partido de nenhuma delas. Eu gosto muito de um texto de Provérbios 18, 17. Provérbios 18, 17 é um dos textos fantásticos das Escrituras, quando diz assim, o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que alguém se levanta e conta o lado dele da história. Tudo cai por terra. Essa é a realidade aqui, e Paulo sabia bem disso, ele conhecia bem as Escrituras, ele não toma lado nenhum, ele roga as duas, e ele roga as duas para que pensem concordemente, repito, no Senhor. Do Senhor, no Senhor, de Cristo, de Deus, 31 vezes citado só na carta aos Filipenses. Paulo direcionando tudo para Deus, e o pedido que ele faz, a solicitação que ele faz, é que essas duas irmãs pensem concordemente, tenham a mesma mentalidade no Senhor. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, olha, pensem no ponto que vocês têm em comum, o Senhor. Olhem na direção certa. Decidam viver em acordo por causa daquilo que compartilham em Deus. Decidam viver juntas por causa daquilo que vocês têm em Cristo. Vocês não concordarão sobre todas as coisas da vida, é isso que ele está dizendo, mas vocês precisam concordar naquilo que é mais importante na vida. Então voltem àquilo que vocês têm em comum. O que vocês têm em comum? Cristo. Olhem para Cristo. Um comentarista escreveu o seguinte sobre esse texto. Paulo sabia que se essas irmãs acertassem as coisas no Senhor, elas acertariam as coisas uma com a outra. Se elas acertassem no que elas fazem para Deus, elas conseguiriam acertar as coisas uma com a outra. A próxima coisa que Paulo faz, ao invés de tomar o lado de uma, de entrar em detalhes, de divulgar a toda igreja o que era o descontentamento de uma com a outra, ele não faz isso. Ao invés disso, ele repreende aquelas irmãs numa solicitação, elogiando elas. Olha o verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Em vez de começar a jogar para todo mundo saber qual que era o desentendimento, ele muda o foco. E aquilo que era o desentendimento, agora ele diz assim, olha, essas irmãs são irmãs que se esforçaram juntos na caminhada cristã, na pregação do Evangelho, na formação dessa igreja. Ele começa a falar daquilo que elas têm de bom, e isso nos informa 3 coisas a respeito dessas duas mulheres. Aproveitando que hoje é o dia da mulher presbiteriana, o texto é bem sugestivo. 3 coisas que o texto nos informa sobre essas irmãs. Primeiro, que elas eram membros da igreja e não visitantes. Essa é a primeira informação que nós temos aqui. Segunda informação, elas eram membros da igreja ativos, não inativos e não infrutuosas. Elas eram membros da igreja trabalhadoras, mas elas tinham desentendimento. Terceira informação que você encontra aqui, elas eram membros antigos da igreja.
tendo compartilhado pessoalmente dos dias difíceis de Paulo, porque ele deixa isso claro aqui, envolvidas no nascimento dessa igreja. Elas estavam ativas desde o início. A propósito, apenas a história dessa igreja, se você ler, você verá que mulheres estiveram profundamente enraizadas no nascimento dessa igreja. Quando Paulo chega em Filipos, ele vai a um lugar perto de um rio, onde ele encontrou um lugar propício para a oração. É ali que ele encontra algumas mulheres, que ele prega a palavra e elas se convertem. É ali que começa a igreja. À beira de um riacho, ou de um rio. É ali que começa a igreja. Após a pregação de Paulo, a primeira a se converter é uma empresária chamada Lídia. Ela creu no evangelho, foi salva, foi batizada ela e toda a sua casa. Imediatamente ela abre a casa dela para Paulo. Paulo vai até a casa dela e ali você começa a igreja. Não demora muito, Paulo e Silas são pegos, lançados na prisão, por haverem supostamente gerado algum tipo de balbúrdia na cidade. Eles falaram, olha, aqueles que estão aí causando confusão chegaram aqui. Daí, à meia-noite, quando eles estão louvando a Deus e em oração, Deus milagrosamente abre as cadeias. Eles então acabam sendo conduzidos até o carcereiro, que também se converte. Ele e toda a sua família. Posteriormente, as autoridades pedem a Paulo e Silas para saírem da cidade. Nós não os queremos mais aqui. E em meio a tudo isso, outras mulheres creem no evangelho e se entregam para Deus. Então veja bem, simplesmente esse pano de fundo do elogio de Paulo a essas duas mulheres mostra que elas haviam arriscado a vida delas na pregação da palavra, no início dessa igreja. Elas não eram pessoas que ficavam de braços cruzados, observando o que acontecia. Elas eram irmãs que se envolviam e investiam na igreja de Filipos. Uma observação muito importante sobre esse texto, que eu gostaria que você gravasse aí na sua mente. O que tem a questão da divisão dessas irmãs aqui não é doutrinário. O problema delas não é doutrinário, é pessoal. Não é com doutrina, é direto. É uma com a outra. Caso fosse, Paulo, ele teria apontado o que era doutrinariamente, mas o que ele apontou de doutrinário aqui eram os falsos mestres. Ele reforçaria a doutrina verdadeira com elas, mas não, o problema delas não era doutrinário, o problema delas era pessoal, era direto. Não tinha a ver com doutrina. É importante destacar isso porque a maioria dos problemas que com frequência distraem, dividem, geram desarmonia nas igrejas não são disputas doutrinárias. Não são questões da doutrina. Você pode viajar pelo nosso país inteiro e onde você encontrar dificuldades nas igrejas de modo geral, o problema não estará na doutrina, o problema muitas vezes está relacionado diante das pessoas com as decisões da liderança, com o estilo de música, a autoridade, a cor da parede, mas não tem a ver com questões doutrinárias. As igrejas, na maioria das vezes, não se dividem por causa da divindade de Cristo, da trindade, da ressurreição literal de Jesus. Nós cremos nisso tudo, entendemos isso tudo. Nós nem muitas vezes discutimos essas doutrinas. As pessoas que estão em nossa igreja aqui agora creem nessas doutrinas, mas as igrejas, na maioria das vezes, e as pessoas se desentendem por questões insignificantes comparadas às doutrinas da Bíblia. Essa é a grande questão. Agora veja, essa é a causa do problema. Porque está no ser humano, não está na doutrina. Não está no que está sendo pregado por Paulo. O que divide as igrejas são valores, são filosofias de ministério. O que divide a igreja são propósitos para o culto, a maneira que é feito,
as mudanças que são realizadas. O que divide muitas vezes é o uso do dinheiro, o uso das instalações, a estrutura organizacional, as perspectivas que tem para o futuro da igreja. É isso que muitas vezes dividem as igrejas, não são as questões doutrinárias. Essas são as questões que muitas vezes dividem as igrejas. São questões de convicções, de chamado de Deus, de chamado ministerial. Possuir convicções firmes, grave bem isso. Toda vez que você é alguém que possui convicções firmes sobre aquilo que você faz diante de Deus, vai surgir esse tipo de situação. E essas irmãs, elas estavam envolvidas com algo pessoal. Algumas pessoas que saíram da nossa igreja, ou pessoas que mudam de suas igrejas, elas geralmente não mudam por questões doutrinárias. Antes fosse, alguns até são. Mas a maioria das pessoas mudam por questões pessoais. Eu não gosto de bateria. Eu não gosto desse som. Eu não gosto desse tipo de música. Eu não gosto desse pastor. Eu não gosto dessa liderança. Não são por questões doutrinárias. Agora, deixe-me encorajá-lo. Nada disso é novo. Nenhuma dessas questões são novas. A maior ameaça da igreja de Filipos não estava na perspectiva da divindade de Cristo, da ressurreição de Cristo. A grande questão era a desarmonia entre dois membros fundadores da igreja, entre gente fiel da igreja. E tudo indica que esta igreja estava começando a tomar lados. Eu sou a favor disso. Eu acho que está certo isso. Eu acho que está certo aquilo. Eu concordo com você. Eu concordo com o Evódia. Eu concordo com o Síndic. Um terceiro grupo, provavelmente, em todo lugar tem. Um terceiro grupo, provavelmente, não queria se envolver na situação. Mas deixa eu te informar, enquanto isso, o inimigo da igreja lambia os beiços. Se preparava. Alguém disse certa vez que numa briga de igreja o diabo não toma lados, ele só oferece munição. Ele fica só vendo acontecer e vai oferecendo munição. Oferecendo munição, lado a lado. 3 princípios que nós vamos tirar desse texto para a nossa vida rapidamente agora. Primeiro, grave este princípio. Discordâncias e diferenças de opinião são inevitáveis. Vou repetir. Discordâncias e diferenças de opinião são inevitáveis dentro da igreja, dentro da sua família, entre os casais, lá no seu trabalho, na rua que você mora, no condomínio que você mora, no prédio que você mora e onde você for nesse mundo. Discordância e diferença de opinião é uma máxima do mundo que nós vivemos. Pode ser onde for que você estiver. Isso vai acontecer. Você vê torcidas do mesmo time brigando. Gente aplaudindo o jogador e gente vaiando o jogador. É do mesmo time. Então, isso é uma realidade do mundo. A igreja, ela é formada de famílias, a igreja é formada de gente solteira, a igreja é formada de gente casada, de jovem, de velho. A igreja é formada por um misto de pessoas. E isto torna a igreja um potencial para milhares de discordâncias sobre tudo ou sobre todos os assuntos que você queira tratar. Nós podemos até parafrasear ou dizer ou tentar buscar. Existe um versículo da Bíblia que diz: olha, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei. Mas onde 2 ou 3 estão reunidos, geralmente tem discordância. Sobre tudo. Sobre todas as coisas. Quando a nossa igreja aqui, qualquer outra igreja do Brasil inteiro, passou de 2 pessoas, começou a discordância. Começou os desentendimentos. Discordâncias são inevitáveis. Leva isso para a sua vida. É inevitável. Alguém vai discordar de você em algum momento naquilo que você disser. E, por incrível que pareça, discordâncias são inevitáveis. Eu estou dizendo isso aqui, tem gente que está sentado discordando de que discordâncias são inevitáveis. Entendeu? É simples assim. Segundo lugar, crentes maduros nem sempre concordam em discordar. Vou repetir para que fique gravado bem na nossa mente.
crentes maduros nem sempre concordam em discordar. Nessa passagem, nós vemos duas mulheres que eram crentes antigas. Elas não são novas convertidas. Mas algo aconteceu, muito provavelmente baseado naquilo que Paulo fala no capítulo 2. Porque, na verdade, Paulo já começa a tratar dessas irmãs desde o início da carta, nós só não percebemos. Quando ele vai falar sobre orgulho, sobre humildade, sobre deixar os títulos, sobre entender que Cristo é a nossa fonte principal, ele já está tratando desse assunto. Se você volta os seus olhos para todos os sermões que nós pregamos em Filipenses até agora, você agora vai desvendar os seus olhos para perceber que ele já está falando disso. Quando ele fala sobre humildade, quando ele fala sobre orgulho, quando ele fala sobre deixar todas as coisas. E essas discussões e debates dessas irmãs provavelmente estavam fazendo com que pessoas se posicionassem. Alguns estudiosos do Novo Testamento acreditam que essas duas mulheres estavam disputando pela mesma posição, ou que essas irmãs estavam sugerindo pessoas para a posição de autoridade na igreja. E alguns ainda acreditam que talvez elas estavam sugerindo os próprios maridos, e nenhuma delas estavam cedendo à discussão. Nenhuma delas estava dizendo, não, pode ser o seu, não, pode ser o meu, nada. Então, discussões e debates estavam se transformando em questões partidárias. Nós não sabemos o teor disso, mas podemos imaginar que talvez ali, para ter chegado lá para o apóstolo Paulo, já tinham xingamentos, já estavam começando a aparecer um debate presidencial, aquele negócio, eu sou desse, eu sou daquele. As palavras estavam sendo ditas, o calor apenas aumentando, a desarmonia aumentando, Evódia falando para algumas pessoas, Síndique falando para outras pessoas. Então veja bem, crentes maduros nem sempre concordam em discordar. Terceiro ensinamento que nós tiramos daqui, ou princípio que nós tiramos daqui. Se não for tratado, discordância entre poucos pode prejudicar muitos. Se não for tratado, a discordância entre dois pode prejudicar a igreja inteira. Agora, quando nós pensamos sobre essa questão da discordância prejudicar às vezes uma igreja inteira, nós temos que nos lembrar, imagine que uma discordância que começou com duas mulheres fiéis, agora se transformou numa questão do Espírito Santo usar Paulo para escrever à igreja sobre aquela discordância. Por quê? Porque aquilo podia prejudicar a igreja inteira. Ressentimentos, irmãos, ressentimentos não gostam de ficar no anonimato. Ressentimento não gosta de ficar calado. Não gosta de ser guardado. Fofoca não fica quieta. Há tanto a fofoca como o ressentimento, agora grava bem isso, gosta de plateia. Tanto a fofoca como o ressentimento gosta de plateia. Muitos estudiosos do Novo Testamento acreditam que Paulo, como eu disse anteriormente, ele já está tratando disso na carta inteira. Que o foco dele é trazer ânimo para esses irmãos, mas ele está falando e ele escreve já tocando nesse assunto de maneiras diferentes sobre aquilo que essas irmãs estão vivendo. E esse problema está afetando toda a igreja, Paulo coloca sobre a mesa. Eu não sei se algum dia você lá na sua casa, na sua família, já teve que sentar todo mundo da família numa mesa para conversar sobre algum assunto e tratar aquele assunto. É o que Paulo está fazendo. Ele está colocando um assunto sobre a mesa e agora ele dá uma responsabilidade aqui ao fiel companheiro. Nós não sabemos quem é esse fiel companheiro. Pode ser Timóteo, pode ser Silas, pode ser o próprio Epafrodito. Alguns acreditam que ele está falando de toda a igreja, mas ele dá aqui uma responsabilidade. A ti, fiel companheiro de jugo, então é alguém que trabalhava na igreja, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo
no Evangelho. Agora, apesar de Paulo não informar o nome desse companheiro, ele está dizendo, olha, essas irmãs precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda para se acertarem. Existem opiniões diferentes e eu quero que você as ajude. Nós não vamos aqui discutir nem brigar, querendo saber quem foi que era esse fiel companheiro, certo? No fim, ele não era tão importante, o fiel companheiro. Algo que eu falei na reunião dos professores, o objetivo é maior do que o nosso papel. A palavra que a gente prega é maior do que o papel. O objetivo é maior do que a nossa função individual. É por isso que Paulo tira todos os títulos dele. E ele fala com essas irmãs, fazendo uma solicitação. Peço que as auxilies a se acertarem. Veja bem, o verbo auxilies aqui, ele tem um sentido muito forte. Não é só aquele sentido de auxiliar que nós temos hoje, de alguém que fala assim, você precisa da minha ajuda, eu posso te acompanhar. Não é disso que se trata. O verbo aqui é de ação física, de pegar, de segurar. É o mesmo verbo que é empregado lá no Getsêmani, quando diz que os soldados prenderam Jesus, pegaram Jesus. É a mesma ideia de Lucas 5:9, quando diz que os discípulos, ou o Senhor aparece para falar dos discípulos pegando os peixes. É uma ação, é preciso entrar ali naquela situação. Na única vez que Paulo emprega esse verbo, ele usou um pedido de urgência. Fiel companheiro, tome uma atitude decisiva com respeito a essas duas irmãs. Por quê? Porque elas haviam se afastado de tal maneira que o coração precisava urgentemente, fisicamente, ser colocado lado a lado. Elas precisavam ser colocadas lado a lado. Isso nos lembra do Senhor Jesus falando de desentendimentos nos evangelhos, em especial Mateus, quando ele diz que se você tem alguma dificuldade com alguém, senta você com ele só para tratar disso. Não envolve outras pessoas. Só que aqui no caso delas não teve como, envolveu mais gente, porque passou do momento. Agora, rapidamente, nós vamos caminhar para pensar na aplicação desse texto para a nossa vida hoje. Geralmente, conflitos dessa magnitude, eles são resolvidos com a ajuda de pessoas mais calmas. Geralmente, conflitos, desentendimentos deste tamanho, são resolvidos com a ajuda de pessoas mais calmas. Com frequência, pessoas envolvidas em um conflito, eles precisam do auxílio de alguém que ofereça uma perspectiva diferente sobre o assunto, que tenha uma visão diferente. E se essa terceira pessoa é um bom ouvinte, e ele não está emocionalmente envolvido na discussão, ele pode oferecer uma avaliação honesta sobre o que está acontecendo. Ele consegue ver a causa do problema, a fonte do problema. Ele consegue discernir o verdadeiro problema e ele ajuda a trazer mais clareza. A segunda aplicação que nós encontramos aqui é que quando surgem conflitos assim na igreja, a igreja não deve tomar partidos, mas desembaraçar o problema. A igreja não deve tomar partidos quando surgem problemas assim. Em outras palavras, quando existe um problema de alguém que não se entende na igreja, Paulo nos manda fazer algo estranho. Em vez de se afastar como igreja, nós devemos nos envolver na situação. Nós devemos entrar no problema, não para assumir partidos, mas para apaziguar o problema. Começou dois lá a brigar. Vem a multidão, que é a igreja, e separa. Leva um para bem longe do outro, acalma e depois chama para conversar de novo. A igreja, ela não deve ficar sentada, observando como um espectador insensível, vendo o problema crescer no calor, ou o calor apenas aumentar. A grande ideia de Paulo é, olha, entre e ajuda, nós somos uma família, nós somos a igreja, nós não podemos ver o circo pegar fogo e ficar só observando.
Nós temos que nos envolver. Nós temos que nos colocar à disposição. Quando a temperatura subir, busque pessoas de cabeça fria. Busque pessoas de coração sábio para ajudar a resolver a situação. Essa pessoa vai encorajar os dois lados. Terceira aplicação. Obter vantagem numa discussão pessoal nunca é mais importante do que proteger a unidade do corpo no vínculo da paz. Eu vou repetir para que isso entre na sua mente, no seu coração, até o dia que Jesus te buscar. Obter vantagem numa discussão, ou ganhar uma discussão, principalmente na igreja, nunca é mais importante do que proteger a unidade do corpo de Cristo, que vem do vínculo da paz. Então, muitas vezes, dentro da igreja, vai ser melhor um dos lados ficar calado, não bater de frente, ouvir e dizer muito obrigado e caminhar. Nem sempre nós teremos que responder, que bater de frente. Muitas vezes as pessoas darão opiniões fortes e você vai ter que, para manter o vínculo da paz e a união do corpo de Cristo, se calar. Enquanto pensava nessas implicações desses dois versículos, e eu tratei esta semana, não aqui na nossa igreja, mas em uma das nossas congregações, exatamente algo desse tipo. Deus é muito bom, né? Geralmente a vida do pregador é a pregação dele. E foi justamente essa semana. Veja bem, Deus, Ele não mandou se livrar dessas duas mulheres. Deus não mandou Paulo tomar partido de um lado. De modo algum. Deus não mandou Paulo dizer que um era vencedor e a outra era perdedora. Que uma estava certa e a outra estava errada. Não. O que Deus disse para Paulo, e Paulo fez, é: vai e construa uma ponte e ajude essas irmãs a atravessarem a ponte, uma na direção da outra. Porque é isso que o Evangelho faz. Nós somos chamados para o ministério da reconciliação. Este é o plano de Deus para a igreja. O ministério da reconciliação. Veja como Paulo conclui, o quanto que isso fica profundo para nós. Verso 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo mais uma vez encerra esse pequeno trechinho para dizer o seguinte: olha, eu quero lembrar vocês que essas irmãs e Clemente e os outros companheiros, eles têm o nome escrito no livro da vida. Ei, todos nós vamos morrer, e o que as pessoas dirão sobre nós em relação à unidade e harmonia na igreja? Você já se fez essa pergunta? Porque eu me faço como pastor. Eu acredito que todo crente deveria fazer. Evódia e Síndique têm sido conhecidas por mais de 2000 anos como duas mulheres que não conviviam bem juntas. Que teve que ter uma intervenção de púlpito, lendo uma carta inspirada pelo Espírito Santo para que ela se acertasse. Mas aqui está a questão. Se fosse sobre nós, o que Paulo diria? Sobre você e a igreja. Se essa sentença aqui fosse sobre nós, o que ela diria? Mais uma pergunta para nós: qual tem sido a sua contribuição para a harmonia da igreja que você pertence? Para que as coisas caminhem bem. Via de regra, você é o tipo de pessoa que levanta dissensões, facções, problemas, ou você é o tipo de pessoa que tem lutado
para gerar harmonia dentro da igreja, no vínculo da paz. Meus irmãos, nós estamos indo para o céu e eu creio que você também irá comigo. Nosso nome está escrito no livro da vida. Conflitos são resolvidos na era presente. Não dá para resolver conflito lá na eternidade. Todos eles estavam com o nome escrito no livro da vida. Em Lucas 10, 20, quando os discípulos voltam para Jesus após um ministério frutífero, de pregação, o Senhor Jesus diz assim: alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, mas alegrai-vos porque o nome de vocês está rolado no livro da vida. Esse era o principal. Daniel viu em sua profecia a ressurreição de todo aquele que é achado escrito no livro da vida. A Bíblia deixa isso de forma bem clara, e uma das maneiras de nós perseverarmos em graça, na demonstração da graça uns com os outros, é lembrar desse futuro eterno. De que os nossos desentendimentos têm que ser resolvidos aqui. Manifestar a singularidade do nosso Senhor, que humildemente veio a esse mundo. E olha, Deus tinha um desentendimento conosco, no qual Ele, unicamente Ele, é o ganhador e tinha toda a razão. Mas mesmo assim, através de Cristo Jesus, Jesus vem até nós. Através de Cristo Jesus, Deus envia Cristo até a nossa vida para se reconciliar conosco. Deixa eu te fazer uma pergunta parecida com o que eu fiz a semana passada. Se Deus faz isso e fez isso no decorrer da história em Cristo, que direito eu tenho de não me reconciliar com aqueles que eu não tenho desentendimento? Ou que eu tenho desentendimento? Que direito eu tenho? Se Deus, o nosso Deus, envia Cristo para justamente haver reconciliação onde não tinha condição de ter reconciliação. Pecadores, imperfeitos, injustos. Mas Ele envia Cristo para ser essa ponte maravilhosa. E eu espero que você, se por acaso você vive em alguma situação de desarmonia, seja com quem for, coloque em ordem. Porque que comunhão pode ter alguém com Deus se não está em comunhão com aqueles irmãos que vê aqui? Com aqueles que estão ao seu lado?